Uau! Eu vou acercar-me um pouquinho mais. Hermanos, hoy yo voy a empezar una nueva serie de predicaciones en el libro de Ruth. Y yo invito a ustedes que abran sus Biblias en Ruth capítulo 1, versículos de 1 hasta 5. Libro de Ruth, capítulo 1, versículos de 1 hasta el versículo de número 5. Yo pido a ustedes que acompáñenme en la lectura con reverencia a la palabra de Dios. Versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Naomi. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos, de sus 2 hijos y de su marido. Queridos hermanos, yo quiero hacer unas preguntas en esta introducción al sermón. ¿Alguna vez has pasado meses buscando empleo, viendo cómo los ahorros se agotan y cuando finalmente aparece una oferta de trabajo, descubres que requiere mentir en los informes o trabajar todos los domingos, alejándose de la adoración a Dios con tu iglesia? O quizás tu matrimonio atraviesa un desierto de frialdad y conflictos, y en medio de esa soledad aparece alguien que te escucha, que te valora, y poco a poco la tentación de buscar en esta persona el consuelo que no encuentras en casa se vuelve casi irresistible. O tal vez te ha presentado esta oportunidad de negocio que tanto esperabas, essa que poderia cambiar a situação econômica de tu família, pero para aproveitarla necessitas ajustar algumas declarações fiscais, usar informação privilegiada ou associar-te com pessoas de dudosa reputação. Todos nos hemos encontrado em encruzilhadas en el camino, donde el camino fácil, el atajo aparente parecem tão lógicos, tão necessários, e sin embargo nos aleja
silenciosamente da vontade de Deus. A história que eu acabei de ler começa precisamente com uma família enfrentando uma crise assim. Uma hambruna devastadora. Um padre desesperado por alimentar sua família. Uma decisão que parecia razonável nesse momento. E as consequências trágicas que se seguiram. Estamos iniciando aqui uma série de sermões que é intitulado como La Gracia que Redime, de Ruth a Jesus. E o sermão de hoje, o primeiro sermão dessa série, tem como título Elección que ignora la gracia. E que texto tão impactante, irmãos, nós acabamos de ler. Em apenas 5 versículos, nos enfrentamos a uma série de tragédias que caem sobre uma família. E é a partir de esta cena de desolação, de desesperança, que a graça de Deus começará a tejer uma história de redenção. O mensagem central que esse texto nos traz é que, incluso quando a humanidade, em desconfiança e desobediência, busca seguridade fora da aliança com Deus, resultando em profunda desolação e tragédia, a soberania de Deus permanece ativa, orquestrando essas circunstâncias para preparar o caminho para sua inesperada e redentora graça. E para explorar estes 5 versículos, eu os invito a considerar 3 pontos principais. O primeiro, a tragédia da desconfiança humana. O segundo, a soberania de Deus em la adversidade. O terceiro, o vazio que clama por graça redentora. Veamos então o primeiro, como a desconfiança humana desencadena uma série de tragédias que nos alejam ou nos deixam vulneráveis e desamparados. Vamos considerar o versículo 1, 2, o versículo 3 a 5 também. 3 e 5 também. O texto empieza situando a história em um período muito específico. O texto diz: aconteceu em los dias que governavam os jueces. E esta frase não é só uma maneira de dizer-nos quando ocorreu o hecho, o acto ou lo que estamos a ver, sino que nos transporta a um tempo caótico, donde, como disse o livro de Juízes, cada um hacía lo que bem lhe parecia. Era um tempo onde o pueblo de Deus vivia como se Deus não existiera. E neste cenário surge a primeira grande crise. O texto diz que houve hambre em la tierra. E isso não era só mala suerte. Havia hambre, de hecho, en esos días. Pero en el pacto que Dios hizo con Israel, el hambre era una de las consecuencias cuando el pueblo se alejaba de él. Es como cuando un padre retira ciertos privilegios para que sus hijos entiendan la seriedad de sus acciones. E aqui há algo que não podemos passar por alto. Essa família vivia em Belém, diz o texto, que significa literalmente casa del pan. Não é irônico?
La casa del pan sin pan. É como se um restaurante famoso por seus postres se quedara sem açúcar. Algo que está profundamente mal. E ante esta hambre, Elimeleque toma uma decisão. O texto diz que um varão de Belém, de Judá, foi a morar em los campos de Moab. É como se hoje, em uma crise econômica, um cristiano decidiera involucrar-se em negócios dudosos, dizendo, solo será hasta que melhore a situação. Pero, por que é tão problemático ir a Moab? Moab não era só outro país, era uma nação com uma história de enemistade com Israel. A Bíblia diz que os moabitas não podiam entrar em la Assembleia del Senhor porque não ajudaram a Israel quando lo necessitavam. E incluso tentaram maldecirlo. Seria como buscar refúgio precisamente em la casa do inimigo. É isso que a decisão de Elimeleque indica. A intenção de Elimeleque era quedar-se temporalmente, só para escapar do hambre. É como quando decidimos, vou fazer algumas coisas que sei que não agradam a Deus, pero é uma emergência, é só por um tempo. Enquanto as coisas melhorem, volverei ao caminho correto. Lição familiar. Somos nós expertos em justificar nossas malas decisões. Lutamos com uma natureza pecaminosa. E por isso muitas vezes seguimos buscando justificar as malas decisões que nós tomamos. E aqui está a primeira grande lição. A eleição de Elimeleque, aunque parecia prática, mostrava que não confiava em que Deus poderia proveer para sua família em la tierra prometida. Elimeleque buscou segurança onde Deus não lhe havia dito que la buscara. Lo mais triste é ver su nome. Elimeleque significa mi Deus es rei. Que contradição! Su nome proclamava a soberania de Deus, pero suas ações diziam lo contrário. É como chamar-se cristiano, pero viver como se Cristo não importara. Agora, foi pecado a decisão de Elimeleque? Não todos os comentaristas estão de acordo neste ponto. Alguns lo veem como um homem valiente que tentou proteger a sua família, que tentou proveer alimento para sua família. E se podemos elogiar sua disposição de proveer para os suyos, ao mesmo tempo devemos criticar sua incredulidade e sua rebeldia. É como se esse personagem é como um personagem de película de terror que, ao escutar ruídos estranhos na noite, decide sair para investigar em lugar de quedar-se a salvo dentro de casa. Às vezes, a decisão que parece mais lógica ou que parece mais valiente a nossos olhos é
la que nos aleja del lugar seguro que Deus nos ha dado. E a partir desta eleição de Elimeleque, as tragédias se acumulam rapidamente. Primeiro, diz o texto, morreu Elimeleque, marido de Noemi. O texto não comenta detalhes, o texto não dá explicações, pero o texto diz que morreu Elimeleque. A muerte chega de repente, quando suele ocorrer em nossas vidas. A muerte não avisa. Noemi, cujo nome significa agradável ou doçura, queda em uma situação terrível. O texto diz que quedou ela com seus 2 filhos. O texto não diz que ella eligió quedarse, ella foi deixada em esta condição. Como quando alguém disse quedei viuda ou quedei solo, não foi uma eleição. Os filhos de Naomi, Malom e Quilion, então tomaram para si mulheres, diz o texto, mulheres moabitas, outra vez, uma desobediência à lei que proibia matrimônios com pueblos paganos. Deuteronômio 23, de 3 a 6, habla de não associar-se a los moabitas. Então, outra vez, uma desobediência à lei de Deus que proibia matrimônios com pueblos paganos. É como se a primeira mala decisão abriera a porta a outras malas decisões. O pecado rara vez é estéril. O pecado suele trazer consigo muitos hijos mais. E nós não nos damos conta, muitas vezes. Vivem allí uns 10 anos. A ideia não era quedar-se por muito tempo, era hasta que melhorasse a situação. Pero se quedam allí uns 10 anos. 10 anos é muito tempo. É suficiente para estabelecer-se, para começar a sentir que esse lugar equivocado é tu hogar. Um comentarista, falando desse texto, disse que lo llama de la carretera a ninguna parte. Aunque a intenção inicial fuera temporal, a permanência se hizo concreta. E é fácil, hermanos, desviar-se del caminho, pero às vezes é aún mais fácil permanecer desviado. E então, o golpe final. Diz o texto, morreram também os 2 hijos, Malom e Quilion. Aqui é onde necessitamos ser muito claros. La muerte es una realidad universal de este lado de la caída. Y es una realidad para todos nosotros en este mundo caído, una consecuencia del pecado de Adán. Elimeleque y sus hijos habrían muerto eventualmente, incluso si hubieran quedado en Belén. Pero o texto bíblico nos invita a ver algo mais profundo nessas muertes. Não é que Deus los matara diretamente por ir a Moab, mas bem a elegir um caminho de desconfiança, de desobediência, se expuseram às consequências intensificadas
y trágicas de vivir fuera de la protección y de las bendiciones de la alianza de Dios. Ellos murieron fuera de la tierra prometida. Murieron fuera de la protección y de la bendición del Señor. Sus muertes en una tierra extranjera, sin descendencia, en medio de la desolación, son un testimonio sombrío de la esterilidad y el peligro de una vida vivida al margen de la voluntad de Dios. Es como si el narrador nos estuviera diciendo: miren lo que pasa cuando salimos del camino de Dios. Y cuando nosotros observamos, por ejemplo, sus nombres, Malón, que parece significar enfermedad, y Kelión, aniquilación, parece como que prefigurar esse destino, não como uma maldição mágica, sino como uma ilustração da direção que toma a vida quando se aparta da fuente da vida. Noemi queda, diz o texto, completamente desolada, quedando assim a mulher desamparada de seus 2 hijos e de seu marido. Hermanos, imagine su dolor, sin esposo, sin hijos, sin futuro. En aquella cultura, una mujer sin hombres que la protegeran estaba completamente vulnerable. Lo perdió todo. Lo perdió todo. Essa é a profunda tragédia que resulta de la desconfiança, de la incredulidade. É um espejo para nossas próprias tendências de buscar soluções fora da vontade de Deus. Quando enfrentamos problemas, confiamos em Deus ou corremos a nosso próprio Moab? Que decisão nós tomamos? Pero aunque a tragédia parece dominar este cenário, há algo mais profundo que está se passando. Veamos agora como, incluso em meio do caos e da desolação, Deus sigue sendo soberano. Deus sigue en el control, en el gobierno sobre todas as coisas. Ante tanta tragédia, a pergunta que surge é: onde está Deus em todo esto? Parece que Ele está ausente, que essa família está à mercê de la mala suerte. Sin embargo, quando leemos todo o texto do livro de Ruth, chegamos à conclusão que Deus não está ausente. Ele não ha soltado o volante. Incluso quando todo parece ir mal, muerte del marido, muerte de los hijos, em uma situação de vulnerabilidade, Deus sigue sendo aquele que governa e que pode recalcular a ruta de nossa vida. O livro de Ruth não menciona explicitamente Deus intervenindo em cada detalhe da vida, pero sua soberania está implícita em toda a história. É como essas películas onde não vês ao diretor, pero sabes que cada escena ha sido cuidadosamente planificada por ele. El hambre, como vimos,
era parte do pacto de Dios con Israel. Hemos leído en la liturgia Deuteronômio capítulo 28, de 15 hasta 24. E aunque não todas as calamidades são um castigo direto por um pecado específico, neste caso, a Bíblia nos sugere que Deus estava pesando a mão sobre su pueblo para que volvieran a Él arrepentidos. Las muertes, por lo tanto, de Elimelech y sus hijos, aunque dolorosas, son consistentes con las consecuencias de alejarse del camino de Dios. No es que Dios los castigara directamente, sino que experimentaron las consecuencias naturales de sus elecciones, que em um mundo caído e fora da proteção pactual podem ser devastadoras para uno. La ironia del nombre de Elimelech, mi Dios es rey, não é só uma crítica a su fallo, sino um recordatório poderoso, incluso quando actuamos como se Deus não fuera nosso rei. Ele sigue sendo. Ele sigue governando, ele sigue reinando. É como quando um niño se escapa de casa pensando que já não tem padres, pero ellos siguen sendo seus padres e siguen preocupando-se por ele. Pensemos en el contraste con el libro de los jueces. Mientras jueces mostra como todo va mal, de mal en peor por la desobediencia humana, Ruth, que ocurre en el mismo tiempo caótico, nos muestra a Dios trabajando silenciosamente para traer redenção. É como se Deus dijera, quando todo parece perdido, é quando eu estou mais ativo. A tragédia, mis hermanos, não é o final da história, sino o começo de algo maior. A desolação de Noemi não é um acidente, sino parte de um plano divino mais grande. É como quando o agricultor deve primeiro vaciar um campo, arrancar lo viejo para poder plantar algo novo. A soberania de Deus significa que Ele pode usar incluso nossos errores e sofrimentos para seus propósitos buenos. Hemos leído Romanos capítulo 8, 28, que diz: sabemos que Deus hace que todas as coisas cooperem para el bem de quienes lo aman. Não é que Ele cause el mal, sino que é tão poderoso que pode transformar incluso el mal em bem. O texto que nós estamos considerando é como o cenário de uma obra de teatro antes de que empiece a função principal. É um cenário de vazio, de desesperação, pero é precisamente neste cenário onde Deus mostrará seu poder de forma surpreendente para nós. Ele está preparando o terreno, está vaciando para poder llenar, está quitando lo que não é suyo para poder dar lo que é suyo. E é precisamente esse vazio, essa desolação, aparentemente sem esperança, lo que prepara o cenário para nosso terceiro ponto,
La gracia redentora que florece en el desierto de nuestra desesperación. Miren a Noemí al final del versículo 5. ¿Será que somos capaces de imaginar su dolor? Sin esposo, sin hijos, sin futuro. En aquella cultura, una mujer, como dice a poco, sin hombres que la protegieran, está completamente vulnerable. Lo perdió todo. Pero, ¿saben qué? Es precisamente cuando tenemos las manos vacías, cuando Dios puede llenarla con algo nuevo. El vacío de Noemí se convirtió en el lienzo en blanco donde Dios pintaría su obra maestra de gracia. La historia de Ruth es en su esencia la historia de cómo Dios salva. Es acima de todo la historia de un Dios que redime a su pueblo. Y es a través de Ruth, una mujer de una nación prohibida, que la gracia de Dios se manifestará de forma sorprendente. Es como Dios dijera: voy a usar precisamente lo que parece más improbable para mostrar mi poder. Y la inclusión de Ruth en la historia de la redención es más tarde en la familia de David y por tanto en la línea familiar de Jesús. Es el testimonio poderoso de cómo la gracia de Dios va más allá de nuestras barreras y prejuicios. La ley prohibía a los moabitas, pero la gracia de Dios es más grande para cualquier prohibición general, para cualquier prohibición legal. Es un anuncio anticipado de cómo en Cristo Dios incluiría a todas las naciones en su familia. La desesperanza de Noemí no es el final de la historia de esta familia. Es donde la gracia de Dios comienza a brillar más intensamente. Es el momento en que se hace evidente la necesidad de un redentor, alguien que pueda restaurar lo que se ha perdido. Y este es el mensaje para nosotros hoy. Cuando nuestra casa del pan parece vacía, ya sea por problemas económicos, ya sea por una enfermedad, una relación rota, la pérdida de un ser querido o la sensación de que nuestra vida no tiene propósito, nos sentimos tentados a buscar nuestros propios Moabes, nuestra própria maneira de solucionar o problema, não considerando a graça e a provisão de Deus. Somos tentados a desconfiar de que Deus pueda proveer-nos e salimos a buscar soluções rápidas fora da vontade de Deus. E muitas vezes hacemos isso de várias maneiras. Hacemos isso quando distorcionamos as leis para alcançar um recurso de maneira ilegal. Ou quando começamos a nos involucrar em outras coisas para tratar de solucionar lo que queremos solucionar a nuestra propia manera. Pero el texto nos advierte sobre lo que puede pasar cuando decidimos tomar atajos. La historia de Elimelech es un ejemplo, es como un espejo donde podemos ver
reflejada nossa própria tendência de querer controlar todo. Sin embargo, el texto no nos deja en la desesperación. El texto nos asegura poderosamente que incluso en nuestras más profundas desolaciones, quando nos sentimos desamparados e vazios, como Noemí, a graça e a providência de Deus já está em ação. Imagínate, por exemplo, a um padre que necessita proveer para os suyos, como esta família, como vemos no exemplo de essa família. E esse padre, então, por la dificuldade de lograr um emprego, empieza a tomar caminhos, a tomar atajos, onde sabe em sua consciência que não é correto delante de Deus, pero sigue haciendo. ¿Há sentido alguma vez que todo isso está perdido? Será que nós hemos tomado tantas decisões equivocadas que já não há volta atrás? A história de Ruth nos diz que, espera, Deus não ha terminado sua obra. Ele está preparando um caminho que não podemos ver. Está orquestrando circunstâncias, poniendo pessoas em nossos caminhos e trabalhando silenciosamente para llenar nosso vazio. E Ele é o verdadeiro pão de vida que se manifesta justo quando nossa casa de pão está vazia. Irmãos, estamos falando de seguir confiando en el Senhor em las circunstâncias mais adversas de la realidade humana. Como misionero, por exemplo, nós dependemos de ofrendas de las iglesias. E em minha experiência, ao longo de 30 anos de ministério, hemos passado por momentos difíceis, pero Deus nunca ha deixado de proveer o que nós necessitamos. Pero hemos sido desafiados a seguir confiando en la providencia del Señor, porque lo hemos visto en nuestra propia vida. El Señor proveyendo lo que necesitamos. E ao concluir este sermão, recordemos que lo que parece el final de la história es apenas el comienzo de una obra redentora basada en la gracia de Dios. La historia de Ruth comienza con una tragedia profunda, um quadro de desesperança, de vulnerabilidade, uma circunstância que parece insuportável, pero é precisamente aí onde a graça de Deus empieza a manifestar-se. La desobediência e la desconfiança de Elimelech levaram a perdas terríveis, pero a soberania de Deus não foi sacudida. Deus sigue sendo imutável em sua soberania. Ele usou estas circunstâncias para preparar o cenário para a manifestação de sua graça redentora, a partir do momento que inclui a Ruth en el linaje de Cristo. E assim como Noemi foi deixada nessa circunstância
para que a plenitude de Deus, para que a plenitude de sua graça pudiera manifestar-se através de Ruth e Boaz, nós também, em nossos momentos de desesperação, somos invitados a mirar nosso Redentor, nosso Supremo Redentor. Jesús es nuestro Supremo Redentor. Él es el pan de vida que descendió del cielo para llenar nuestro vacío. Él es el Rey que no falla, incluso cuando nosotros fallamos, cuando nosotros no creemos en su providencia. Esta história nos advierte a não buscar nossos Moabes em tempos de crise, sino a confiar em la soberania e em la provisión de Deus. Hermanos, sabes que lo que nos enseña todo el libro de Ruth es acerca de la esperança, acerca de que nós podemos estar seguros em Deus que governa toda a criação e governa a história da raça humana. Então, não importa o que passa, não importa a injustiça social em la sociedade onde vivimos, não importa o desemprego, não importa as situações complicadas que uno pode encontrar-se, porque as circunstâncias não eliminam o governo de Deus. Deus segue em el controle, aunque não entendamos as circunstâncias, aunque as coisas não sejam tão claras como gostaríamos de que fuera, pero podemos seguir seguros, podemos descansar sabendo que o Deus que nós creemos é imutável em sua soberania. Vamos orar?